Vou compartilhar os segredos de pintar um retrato a óleo a partir da mancha, usando como exemplo o retrato de Arkhip Quincy, baseado na obra de Ivan Kramskoy. Vamos começar o trabalho com as manchas principais, ou seja, basicamente, se olharmos, temos de modo geral duas manchas: a mancha do rosto e a mancha dos cabelos e da barba. E, consequentemente, imediatamente me livro do fundo branco. Consequentemente, uma das principais tarefas iniciais é remover o branco da tela, já que nossa visão, nosso olho, reage a tudo ao redor em relação uns aos outros. Ou seja, se pintarmos um retrato em uma tela preta, todas as cores vão parecer mais claras, mais vivas. Se pintarmos em uma tela branca, todas as cores parecem muito escuras e subconscientemente queremos deixar tudo mais claro. É exatamente por isso que os iniciantes muitas vezes acabam fazendo o retrato e até mesmo outras pinturas mais desbotados, mais claros, quase próximos dos tons brancos. Eu começo o trabalho com uma consistência bem líquida, ou seja, eu diluo a tinta a óleo com diluente. Eu uso o diluente sem cheiro da Malevich, que não contém óleo nem verniz. Isso permite que a tinta seque relativamente rápido e em uma única sessão é possível fazer uma pintura bastante detalhada e ainda por cima em várias camadas. Porque quando você faz a primeira camada de forma bem líquida e fina, ela seca muito rápido. Quando você começa a aplicar as camadas seguintes de forma mais espessa, elas não se misturam muito com o fundo, o que permite controlar o processo. Outro ponto muito importante: quando você trabalha com o pincel, segure um pano na outra mão para limpar o pincel constantemente. Porque quando trabalhamos com o pincel na tela, inevitavelmente sujamos o pincel e, consequentemente, a cor que queríamos adicionar desaparece. É obrigatório limpar o pincel em um pano antes de pegar a cor novamente. Então, enquanto eu estava explicando tudo isso para vocês, eu já marquei o contorno e, no geral, os principais traços do formato do rosto. Primeiro aplicamos as manchas principais, depois trabalhamos os contrastes, colocando as partes mais escuras e claras. Essa é a abordagem mais simples, porque esses contrastes você enxerga bem. Ou seja, o mais difícil no retrato são os meios tons. O mais difícil é encontrar as relações tonais exatas. E claro, não é fácil encontrar as proporções corretas. Mas as proporções, nos dias de hoje, sempre podem ser verificadas por meio de diferentes dispositivos digitais, como o celular ou o tablet. Ou seja, isso já é mais fácil de corrigir, de modo geral. Mais fácil e mais preciso. Conferir o próprio trabalho. As relações tonais são, antes de tudo, sua experiência ao pintar retratos e quadros em geral. Ou seja, quanto mais você praticar, quanto mais pintar, mais você vai enxergar, com mais precisão, vai perceber as relações tonais, vai enxergá-las de forma mais sutil. Primeiro coloquei as manchas principais, depois adicionei contrastes claros e escuros. Já coloquei as cavidades dos olhos, sombra sobre o nariz e os lábios. Ao definir então as formas principais do rosto, aqui você pode se guiar por uma proporção básica. Esse rosto é dividido aproximadamente em três partes: da testa, do ponto onde começa o crescimento do cabelo, até as sobrancelhas, da sobrancelha à base do nariz e desta ao queixo. Assim, em média, são mais ou menos três partes iguais. Existem ângulos e rostos variados. Alguns têm testa grande, outros queixo grande, e assim por diante. Mas, sabendo dessa proporção, você pode observar qual é o seu tipo de rosto e, consequentemente, reproduzi-lo aproximadamente na tela. Eu defini, por enquanto, de forma grosseira, os principais pontos e formas, ou seja, os olhos ali em uma mancha só, as sobrancelhas, o nariz, tudo por enquanto está simples, mas já está mais preciso em termos de tonalidade do que no início, e já no começo começa a adicionar tons frios. Aliás, comecei o trabalho todo usando tons quentes. Isso é muito mais fácil, porque em primeiro lugar é muito mais simples corrigir os tons quentes e em segundo lugar eles são mais próximos do resultado final do nosso retrato. Depois começa a adicionar tons frios, como azul na sobrancelha e um pouco de verde em outro lugar. Na fase inicial adiciono todos esses tons com mais ousadia, em maior quantidade, porque ao refinar eles com certeza vão diminuir, ficar menores, vão se tornar menos perceptíveis. Por isso é importante no começo trabalhar com mais ousadia, adicionar mais tons, mais de tudo aquilo que praticamente nem é visível, como verdes, azuis e assim por diante.
Bem, depois comecei a refinar o tom do rosto, adicionando tons mais rosados e escuros. Ou seja, inicialmente o nosso tom, que parecia escuro no começo, quando colocamos tudo escuro ao redor, ele já ficou claro demais. Por isso, eu escureci ele, novamente adicionando tons frios. Tons frios são simplesmente indispensáveis, eles acrescentam, bem, simplesmente riqueza ao rosto. Eles já estão presentes no rosto, só que, por exemplo, eu costumo intensificá-los nos meus trabalhos. Ou seja, os tons esverdeados que aparecem ali, eles são meio pêssego esverdeados, digamos assim. Então, é a cor da pele com um tom esverdeado. Isso é o que há na realidade. Acrescento mais verde ali. Em alguns lugares, eu acrescento tons mais azulados, mais arroxeados, mesmo onde, na verdade, eles nem existem. Mas a questão é que, mesmo se você quiser fazer um retrato realista, no começo pode adicionar essas cores com mais ousadia. E depois, aos poucos, você vai suavizando enquanto ajusta o tom, vai ajustando a cor, e essas cores vão diminuindo. Em alguns lugares, elas vão aparecer de leve, e isso vai ficar muito legal. Então já passou, parece que. Ah, este vídeo. Qual é a vantagem deste vídeo? Você percebe que não acelera o processo. Absolutamente, em nenhum momento. E eu não cortei nada. Bem, exceto talvez alguns poucos traços que realmente não significam nada. Eu só cortei os momentos em que meu pincel sai para pegar mais tinta. Quando eu tiro ele da tela, eu cortei todos esses momentos, cortei várias horas para vocês, para que não ficasse tão chato assistir por muito tempo. Esse retrato me levou cerca de 1 hora e 15 minutos. Isso foi gravado pela câmera. No final, ainda trabalhei um pouco sem ela. No total, ficou em cerca de 2 horas. Isso é bastante tempo. Bom, para um vídeo no YouTube, claro, assistir a isso provavelmente vai ser demorado. Provavelmente só vão assistir a esses vídeos aquelas pessoas que realmente querem muito aprender. Bom, e 15 minutos eu acho que vai ser agradável de assistir para muita gente, até mesmo para quem não vai repetir ou aprender por conta própria. Então, se por acaso você for repetir o trabalho junto comigo, você pode pausar o vídeo quando precisar, você pode diminuir a velocidade, enfim, do jeito que for mais confortável para você. Então, assista aos poucos. Na verdade, queria explicar porque comecei a falar sobre o tempo. O que passou no meu vídeo durou cerca de 8 minutos e eu já terminei o retrato. Na verdade, provavelmente se passaram uns 30 minutos na vida real. Sim, uns 30 minutos, acho que não mais do que isso. Porque essas etapas iniciais são mais rápidas, depois as correções e os detalhes já levam muito mais tempo. Normalmente, sabe, quando eu edito um vídeo curto de 1 minuto, acontece que a primeira parte do retrato, que eu pintei, por exemplo, em 10 ou 15 minutos, ocupa cerca de 40 segundos no vídeo. E todo o resto do tempo, algumas horas talvez, acaba ficando em 20 segundos nesse vídeo curto, porque aí já é um trabalho muito sutil, ou seja, pequenos movimentos, acréscimos, correções. Agora começam as etapas, como podem ver, com um pincel fino. Ajustes, acréscimos. Neste retrato, meu objetivo era chegar o mais próximo possível do original. Eu não quis cobrir demais, nem deixá-lo muito, digamos, sem graça. Mas nas cores, no tom, na forma, na semelhança, eu tentei chegar o mais próximo possível. Por isso, trabalho muito com pincel fino, pincel médio. Mas se eu estivesse fazendo, por exemplo, apenas um retrato a partir de uma foto que eu faço para mim mesmo, aí eu trabalho, claro, quase sempre. Com pincel grande, uso o pincel pequeno só um pouquinho, apenas para alguns realces. Não gosto muito de detalhes. Gosto de transmitir o caráter e a energia de forma ampla e expressiva. Bom, acho que vocês já viram isso nos meus trabalhos. Então, nessa etapa, o trabalho é basicamente o mais importante, talvez. Bom, como dizer, importante. Como é que acontece? Primeiro, a gente estabelece a base, o fundamento, uma espécie de alicerce e, na verdade, a relação tonal. Isso, claro, é importante no geral para a semelhança, para a composição, para o tom. Então, e por que a etapa final é importante? Ela é mais complicada porque, pelo menos para mim, porque é muita coisa. Dá vontade, é preciso adicionar detalhes, precisão, ou seja, é um trabalho muito minucioso, um trabalho mais calmo, concentrado. E alguns desses detalhes podem adicionar caráter, profundidade e, claro, realismo.
Queria dizer que essa etapa é a mais importante, mas provavelmente não é. Todas as etapas são importantes, cada uma à sua maneira. Provavelmente depende da tarefa. No meu caso, essa etapa final foi muito importante porque eu queria transmitir precisão para vocês e mostrar que a partir de manchas você pode fazer qualquer retrato com precisão, você pode fazê-lo de forma mais solta, com abstração, ou seja, de maneira mais abstrata, para transmitir só uma emoção, um estado. Ou você pode fazê-lo assim, de forma detalhada, precisa, realista. Além disso, você pode ir ainda mais longe com esse retrato até o hiperrealismo, se quiser. Isso não é muito a minha praia. Eu paro nesse estilo como o dos Peredvizhniki, ou seja, realismo. Quando você olha de longe, parece quase uma foto. E de perto, quando você olha, há pinceladas grandes, movimentos, as cores são bastante impactantes, visíveis, vivas. No geral, eu gosto muito disso. O que mais eu posso dizer neste vídeo? Provavelmente contar que agora eu tenho um novo formato de ensino que se chama mentoria. Eu tenho basicamente um curso online com mais de 50 vídeos educativos, começando pelos mais simples e indo até os mais avançados. Mas agora tenho a sensação de que está muito difícil para as pessoas. Ficou mais difícil se concentrar e estudar sozinho. Estudar no geral todos esses vídeos, ou seja, trabalhar individualmente, com a informação. E consequentemente comecei a fazer mentoria online desde aquele ano. Acompanhamento online da pessoa. A beleza aqui é que nós decidimos o que vamos fazer, o que vamos desenhar, o tema e o estilo, de acordo com as necessidades da pessoa. Em primeiro lugar, ou seja, uma abordagem individual, porque cada um tem seu próprio desejo, suas, como dizer, habilidades, seu gosto, seu estilo. E, consequentemente, é preciso entender, em primeiro lugar, para si mesmo, para a pessoa, o que ela quer fazer. É isso. Bem, eu entendo para mim mesmo como posso ser útil. E o processo consiste no fato de que acontece, nós escolhemos, por exemplo, diferentes temas, o aluno pinta esses temas e me envia em diferentes estágios, em diferentes etapas, o que ele conseguiu. Consequentemente, eu faço comentários para ele. Às vezes faço vídeos pelo tablet, mostro como pode corrigir, adicionar ou modificar. E, consequentemente, envio para o aluno. Ele recebe o feedback. Depois, trabalha na próxima etapa. Esse trabalho, no geral, se mostrou muito bom. E para mim também. Era importante para mim entender se isso seria interessante para mim. E se eu conseguiria trazer esse benefício, assim como faço nas aulas presenciais. E no geral posso dizer que há resultado. Muito bom, aliás. É claro que tudo sempre depende do aluno, da motivação dele. Mas quando estamos em contato, acho que a motivação é sempre maior do que simplesmente. Então, se você tiver interesse, escreva, pergunte. Podemos adaptar o formato de maneira bem flexível para que tenham volumes e temas diferentes, entre outros aspectos. Tudo isso é possível. Continua, vai encontrar alguns caminhos comuns e úteis. Então, na verdade, as coisas estão chegando ao final. Já estou só nos detalhes aqui. Espero que o vídeo tenha sido interessante e útil para vocês. Se vocês forem repetir este vídeo para aprender, mandem para mim, seja no privado ou me marquem nas redes sociais, mostrando o que vocês conseguiram fazer com este vídeo, qual foi o resultado de vocês, seria interessante ver. Enfim, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou deixar vocês a sós por esses últimos provavelmente 10 segundos. Boa sorte e sucesso criativo para vocês.